Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cristo Pode Mais. Como vocês estão? Hoje eu estou fazendo uma visita e aproveitando para fazer uma entrevista com um casal que eu amo de coração, em que, mais do que amigos, né? Nós vamos conversar um pouquinho hoje com o Rodolfo, com a Vanessa. Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem, Shalom? Sejam bem-vindos à nossa casa. A paz, sejam bem-vindos. É um privilégio já estar aqui e compartilhar com todos vocês aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Maravilha. O Rodolfo e a Vanessa, como eu disse, são uns amigos, não de longa data, né? Porque a gente se conheceu há pouco tempo, mas são aquele tipo de pessoa que parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? Sim. Nós Verdade. nos conhecemos lá em Campo Grande, mas vocês não são de lá. Eu quero que vocês falem um pouco da origem de vocês, da onde vocês vieram, o que vocês fazem hoje em dia. Hoje nós estamos gravando aqui da cidade de Apucarana, no Paraná. Viemos lá de Lençóis Paulista para visitá-los, né? Como amigos, como uma família que sempre nos recebe bem, e aproveitar para falar um pouco. Rodolfo, começar por você aí, né? Da onde você veio? Quem que é o Rodolfo? Bom, eu sou Rodolfo. Nós somos de Joinville, né? Tanto eu quanto a Vanessa somos naturais de lá. E eu, com 18 anos, eu fui para a escola de sargentos e me formei sargento do Exército. E consegui a primeira transferência voltar para minha cidade. E desde então, de 2012 a 2020, nós ficamos lá em Joinville, né? No ano de 2016 eu conheci a Vanessa, então desde lá a gente tem caminhado juntos e nesse meio tempo nós tivemos o Theo, que hoje tem 7 anos, e quando a Vanessa descobriu que estava grávida, hum, já era o Espírito Santo falando aos nossos corações, né, que nós precisávamos dele para conduzir essa família, né? Porque eu creio que hoje, no mundo de hoje, uma família sem Jesus como centro, ela não permanece de pé. Então, ali, ainda que eu não tivesse conhecimento nenhum, né, tinha muito temor de Deus, assim, mas a gente não tinha conhecimento. Vocês Então, não vieram num berço evangélico. não, eu particularmente vim de um berço católico, né, não praticante, assim, Uhum. né, existe esse termo no meio católico, a gente não era acostumado a ir na igreja, mas eu fiz catequese, fiz crisma, os meus pais sempre incentivaram, né, que a gente fosse, né. Então a gente tinha esse contato com a igreja católica, não era assíduo, mas tinha esse contato. Uhum. Mas eu sempre tive muito temor no coração. Eu tinha Deus realmente como alguém que preenchia minha vida, mas ainda não tinha o conhecimento Não tinha daquilo que essa é. entrega a Deus, né? Isso, não conhecia a Bíblia, né? Eu Uhum. sabia de Deus por outras pessoas. E aí, na nossa conversão, a gente passou a conhecer Deus, né? A Uhum. caminhar com Deus realmente. E você, Vanessa? Nesse caminhada, né? Quando vocês se conheceram, ele já adiantou que vocês são ali de Joinville, né? Sim. São ali da mesma cidade. É, Mas como foi seu contato com Jesus? Você, quando criança, tinha esse contato? Como é que era a sua experiência? Ele falou um pouco do lado dele, do catolicismo, né? Que Sim. eu também participei disso. Fiz catequese, fiz crisma, mas depois de um tempo que eu fui realmente encontrar com Jesus. Como é que foi essa experiência para você? Então, a minha história é um pouco diferente da do Rodolfo, né? Os meus pais, na minha infância, eles conhecedores da palavra, mas não praticavam, né, da forma Hum. correta. A gente costuma falar desviado, né? Mas eles eram afastados, né? Então, mas eu tinha uma avó que nos levava para a igreja e assim, ela representou como uma avó Lloyd para mim, né? Olha que benção. Então, assim como o Timóteo teve a avó Lloyd, eu tive a minha avó. E ela sempre assim, quando eu lembro da minha avó, eu lembro de alguém que nos gerou em oração, sabe? Então, tudo que hoje, é claro que, né, a nossa infância foi na igreja, foi algo que a gente era muito fiel, assim, porque a gente amava a minha avó. Então, Sim. como a gente vivia na casa dela, Era um exemplo, né? ela era um exemplo e tudo mais de oração e tal. E a gente ia, né, para a igreja, só que daí, né, conforme a gente vai amadurecendo, né, entre aspas, a gente vai crescendo, cada um foi para o seu lado, né? Hum. E a minha avó veio a falecer e eu perdi um pouco o contato com ela, porque nessa época eu morava em Criciúma e logo depois eu já fui para Joinville, apesar de ser natural de Uhum. Joinville, né? Então eu era conhecedora da palavra, né? Só que
fui crescendo, a minha vida adulta, eu já A gente fui... vai tomando outras decisões, vai se Isso, afastando, né? exatamente, fui para outro lado, sabe? E até que teve um momento da minha vida que nós nos conhecemos, né? Rodolfo já contou um pouquinho. E eu sempre com aquele temor, sabe? A Uhum. gente namorar, a gente namorou, eu tinha o conhecimento do que era o certo e errado, mas sabe aquela coisa de não conseguir? Conhecia, mas não tinha o temor, né? Isso, exatamente. E apesar de, assim, às vezes pensar, poxa, eu queria fazer o certo, Uhum. né? Mas eu não tinha força para aquilo. Até que chegou um tempo que eu falei para o Rodolfo, eu engravidei do Theo. A gente já tinha planos de casar, né? A gente já tinha todos os planos certinho. E eu engravidei do Theo e eu então falei para ele, né? Se a gente não teve a atitude de fazer tudo certo até agora, então agora que a gente venha, né, andar pelos caminhos do Senhor mesmo. E ele não entendia, né? Ele, ai, como assim? Mas enfim, Já tava tudo certo, a gente já tinha união estável. Na minha isso, cabeça, já tava tudo certo. Não Não tinha nada precisava. mais para regularizar, não tinha nada E mais, como a gente costuma dizer no meio cristão, né? Nenhuma brecha mais para fechar, né? isso mesmo. desde o namoro ela me chamava para ir na igreja. Ah, vamos na igreja. A gente foi, né? Até fui, como eu falei, eu era católica, a gente foi algumas vezes na igreja evangélica, mas todas as vezes que ela me chamava no domingo, eu inventava alguma coisa. Ah, tá muito tarde. Ah, vamos deixar pro próximo. No próximo a gente vai. Mas eu acho que era algo leve, né? Assim, Era eu convidava, Não mas existia uma insistência, uma pressão, né? não, isso. mas eu sempre remava para trás nesse Uhum. sentido, assim. Vocês creem que já era Deus já trabalhando ali, né, para Sim, trazer vocês para mais perto dele, né? Sim. com certeza. Então foi o momento que eu falei para o Rodolfo, né? Então a gente andou por outros caminhos, agora é hora de fazer tudo, né, E de uma vocês maneira acham certa. que a questão do Theo, né, que é uma benção, né? A gente ama o Theo de paixão, ele é um dos melhores amigos do nosso filho, né, do João Pedro mais novo. Sim, E sempre que a gente vem para cá, sempre que ela fica aquela expectativa, né, de ver o Theo. E sempre chega que a gente acaba surpreendendo, porque ele cresce, né, em tamanho, em conhecimento, as palavras que às vezes o tio Hofer, né, as palavras que ele costumava falar errado, ele fala diferente, mas ele não perde a gracinha dele, né, o jeito dele, né? sim. Vocês acham que o Theo foi esse elo, claro, de união de vocês dois, né, mas que fez vocês se aproximarem de Deus? Porque nem o Rodolfo falou, poxa, quando ela descobriu que estava grávida, você acha que isso amoleceu um pouco seu coração, no sentido de, poxa, agora vou deixar de dar desculpa e vou procurar a Deus? Né? Você acha que a paternidade mudou isso em você, Rodolfo? Ah, com certeza, com certeza. O meu pai teve alguns deslizes, né, durante a vida, enfim, por N motivos, e uma vez eu cheguei a prometer para mim e para ele, falei que eu nunca faria nada de errado para minha esposa, né, então sempre prometi fidelidade, e quando o Theo veio, essa lembrança lá da infância voltou à tona, e eu falei assim, não, para eu conseguir fazer isso, só com as minhas forças eu não vou conseguir, e porque a gente vivia pelo mundo, né? Uhum. Os ideais da carne, com a vontade da carne ali, por mais que a gente nunca teve problema dentro do nosso namoro. Mas eu sabia que para frente um casamento poderia acontecer. Então, Teria que é, mudar, virar uma chave, né? teria. A Vanessa, ela sempre nos chamou, me chamou, né, para ir para a igreja, assim, e quando ela descobriu que estava grávida, virou uma chave principalmente em mim. Então eu falei assim, poxa, eu acho que realmente agora é o momento. E nós temos uma tia, né? Na verdade, a tia da Vanessa, tia Genelise e o tio Marco, que sempre nos chamavam, né, Uhum. para ir para a igreja. E teve um dia que eu falei assim: vamos, Vanessa, vamos. Foi no dia 8 de fevereiro de 2016, de 2018. Que Foi o benção. nosso primeiro culto. E E, marca a vida da gente, né? Tanto é que nossa, vocês lembram a data, né? Sim, Isso é fantástico. E você comentou, né? A Vanessa tem uma tia, né? Um tio ali que professa a mesma fé, que estão ali, que buscam a Deus. E é bom de estar rodeado de pessoas assim, né? sim, Porque, como você falou, você teve um exemplo lá atrás, mesmo que depois você acabou indo por outros caminhos. sim, Quem sou eu para julgar, né? Quem somos nós que estamos assistindo para julgar? Mas também, eu também trilhei outros caminhos que não agradavam ao Senhor. Mas e você, Vanessa? Você acha assim que a questão da gravidez, né, de querer realmente constituir uma família ali, porque as pessoas não sabem, mas você também tem uma outra filha, sim, né, que é a Laura, que também que é uma benção. Eu não a conheci pessoalmente ainda, mas já amamos assim, porque sim. faz parte dessa família, Aham. né?
Mas então para você não digo que foi a questão da maternidade, porque já havia experiência, né? Sim. Mas eu acredito que talvez por questão assim de não, agora vai ser, eu quero que a minha família dê certo, eu quero que seja algo diferente, Uhum. algo que você viveu. Você acha que também teve uma virada de chave? Como é que você se sentiu nesse momento assim de você falar, poxa, agora vamos realmente, porque você já estava chamando, né? Havia uma resistência, mas quando ele falou assim, vamos, o que você pensou? Peraí, o que mudou, né? Então, na verdade, eu já estava há algum tempo assim, querendo, não sei, algo diferente, né? Eu, assim como eu já tinha falado, eu passei por um tempo que eu fui para outro caminho, sabe? Eu morava sozinha, eu trabalhava bastante, mas eu vivia no mundo, na balada, vivia procurando assim prazeres, né? Vivia procurando me satisfazer de alguma forma Algo que e completasse, né? exato, e assim, e ser feliz, né? Então, mas chegou um tempo que assim, poxa, o que a minha filha vai ver em mim? Tudo começou pela Laura, né? Eu não pude fazer algo diferente na vida dela até ela completar 10 anos, talvez, né? Que foi o nascimento até. Ela tinha 10 anos quando o Theo nasceu, e foi ali, eu acho que, onde tudo começou a mudar, né? Então, e eu pensava muito neles. Eu pensava o que eu deixaria para minha geração. Qual o legado, né? Qual o legado eu deixaria para minha geração? Porque se eu fosse viver da maneira que a Vanessa gostaria de viver, eu não ia deixar nada, sabe? Uhum. Eu não ia construir legado nenhum. Essa é a realidade. Então, talvez eu não estaria mais aqui, eles iam olhar para trás e falar: minha mãe foi uma mulher, sei lá, que correu atrás daquilo que precisou, talvez. Mas aquilo que eu peço para Deus, né? Que eles venham olhar para a mãe e que eu venha ter netos que um dia fale: a minha mãe, a minha avó era uma mulher de oração, era uma Glória a mulher de Deus. Deus, era uma mulher que plantou, que semeou, que plantou, né? E esse sempre foi o meu foco. E até hoje, né, Rodolfo? Até hoje. É o que a gente pensa assim, porque a caminhada cristã, a gente não pode ser hipócrita, né, Wolfer, de Sim, falar com que, certeza. nossa, é mil maravilhas, é flores, rosas e tudo É mais. renúncia todos os dias, É né? É renúncia todos renúncia os todos os dias. dias. Então, assim, mas o que nos faz permanecer e avançar é a nossa geração. Não se trata Verdade. mais de mim, se trata deles, Verdade. né? Os filhos são a herança do Senhor nas nossas mãos, né? Exatamente. Então a Bíblia fala que são como flecha. Então você tem que direcionar eles para o alvo. Sim. E o exemplo fala mais do que tudo, né? Rodolfo, como Sim. ele já disse, ele é militar. Está nativo ainda, né? Não é aposentado, é jovem, né? Eu estou aqui, eu frente dois jovens aqui, eu estou me sentindo vovô, e eu sou vovô, né? Mas estou me sentindo já o mais velhinho aqui. Mas o exército fala muito isso, né? Porque as palavras podem até convencer, né? Mas é o exemplo que Exemplo, arrasta, Uhum. né? Isso é muito importante, como vocês falaram a questão dos filhos. Eu também penso muito isso, né, em relação aos meus filhos. Deus tem sido bom, tem sido misericordioso com a minha família, com meus filhos. Recentemente, o último dos moicanos, né, que era o meu filho Eduardo, se converteu. Então, cara, Deus ele ainda faz milagre, ele é um Deus fiel, um Deus de promessa. A gente tem que se manter, como a gente costuma dizer, manter na linha, né? Sim. Fazendo dentro dos propósitos de Deus, que Ele cuida dos nossos, Ele Uhum. cuida dos nossos filhos. É maravilhoso quando a gente fala de família, né? Nós vamos adiantar um pouco essa linha do tempo, né? Porque depois de lá de Santa Catarina, vocês foram para Campo Para Grande. Campo Grande. Campo Grande, onde nós nos conhecemos, né? Sim. Que é ali que começou a história, onde o Wolfer e a família Soares começam a fazer parte também da história da família Rank, né? Mas como você foi pela transferência do trabalho, mas você chegaram em Campo Grande, como é que foi a história? Como é que foi a chegada de vocês lá? Essa adaptação num estado novo, cultura nova, igreja, como é que foi essa adaptação para vocês lá? Bom, assim, para mim foi mais fácil, né? Porque foi o meu trabalho que me transferiu, então a gente acaba que chega num lugar, é sempre comum ter militares chegando e saindo, né? Uhum. Então essa adaptação no trabalho foi muito rápido. E a gente chegou também no meio da pandemia, que foi o ano de 2020, e eu trabalhava só meio período e eu estava em casa no contraturno, né? Então pude dar apoio para a Vanessa, principalmente, que ela ainda não podia trabalhar naquele ano porque eu tinha um curso para fazer de 3 meses em setembro do ano de 2020. E nós tivemos um tempo em família de adaptação, assim. Então aquele ano de 2020 foi um tempo que eu trabalhei pouco,
assim, né, somente da parte da manhã, mas que eu pude disponibilizar o restante do tempo para a família, para que a gente pudesse entender o que era uma transferência, entender essa mudança de cultura, né, porque Joinville tem uma colonização alemã, então é um povo mais fechado, um povo diferente, né? E nós fomos para o Mato Grosso do Sul, que é uma colonização totalmente diferente. E foi interessante que nós fomos abraçados pelaquela cidade, pelas pessoas que a gente conheceu ali, com 2 meses, eu acho, que nós estávamos morando lá, nós já frequentávamos a casa do dono do CrossFit, que é o Augusto e a Paula, né? Nós já estávamos inseridos dentro de uma comunidade, eles nos abraçando, o Sidney e a Sul também. Então, foi muito rápido essa adaptação, porque o povo pelo menos ali que a gente conheceu de Campo Grande, nos abraçou muito rápido, até mais rápido que a igreja. Depois tivemos, sim, nossos amigos da igreja, né? Fomos inseridos também muito rápido na igreja, mas até nós firmarmos na igreja, nós já tínhamos bons amigos da cidade. Vou mandar um abraço para eles, né? Que vão estar nos assistindo aí. Um abraço lá. Augusto, né? Porque são pessoas queridas, né? Muito. Eu também falo assim, porque eu também os conheço, então realmente são pessoas maravilhosas, muito acolhedoras mesmo. E você, Vanessa, essa adaptação, pelo que o Rodolfo falou, não, pelo menos a percepção dele não foi tão difícil porque ele estava ali. Eu acredito que se tivesse um trabalho mais integral, né, durante o dia, você ficasse mais tempo sozinho, seria mais complicado, sim, né? Sim, com certeza. Na verdade, quando a gente saiu de Joinville, a gente saiu muito feliz, né? Apesar de a gente estar dando tchau para nossa família, que foi algo difícil, né? Duro. Mas a gente ia desfrutar de algo novo. E era isso que a gente queria, né, novo Rodolfo? ciclo, né? Exatamente. Tanto ministerialmente, assim, na nossa igreja, na nossa comunidade, eu queria algo a mais, sabe? E a nossa vida, enfim, né? Era muito bom lá. Mas a gente entendeu que a gente precisaria realmente sair do meio da parentela para que a gente viesse nos fortalecer. E foi o que aconteceu, assim, sabe? Foi uma bênção a nossa ida para Campo Grande. A cidade é maravilhosa, né? Então, assim, a gente chegou numa cidade muito, muito legal, muito atrativa e linda, né? Então, foi muito fácil de se adaptar em Campo Grande. Nós fomos para uma igreja também que, de primeira, assim, foi amor mesmo, né? Eu gostei muito da Fonte Viva, inclusive. Era uma igreja em que a gente realmente cresceu. A gente teve um crescimento espiritual muito grande lá. É um lugar que sente a presença de Deus, realmente, né? Exatamente. Então, assim, foi tranquilo, né? Apesar de um choque de realidade, porque o povo é diferente, né, Rô? Mas, assim, nós fomos muito bem acolhidos, não fizemos grandes amizades. Nossa, a gente tem muitos amigos, não. Mas os poucos que a gente tem são amigos que a gente vai levar para a vida, né? Inclusive vocês, né? Para toda a vida. De nós vocês não conseguem se livrar nem tão cedo. Mas que bênção. E aí, passado algum tempo, né, a gente chegou em Campo Grande também. Eu não trabalho no Exército, mas é a empresa com a qual eu trabalho, né? Eu também viajo muito, mudo de cidade, e assim minha família me acompanha. E tivemos o prazer, né, ao chegar na igreja, né, recebemos a visita dos nossos pastores lá, pastor Jonathan, pastor Elane, um abraço para vocês também. E fomos direcionados para a célula. E não digo que por coincidência, porque, né, eu não acredito em coincidência, né? Eu acredito que Deus, como a gente sempre fala, une mais do que vidas, ele une propósito, né? E a célula era na casa do Rodolfo e da Vanessa, e nos acolheram tão bem, né? Depois de um tempo nós descobrimos que a Vanessa não gostava que entrasse de calçado, de tênis na casa, mas isso não feriu em nada a nossa amizade, né? Mas, assim, nos receberam tão bem, nós nos sentimos tão bem lá na célula, e ali começou a nossa amizade, né? E começamos a trabalhar juntos no ministério, que lá a igreja, a Fonte Viva, né, não tem ministérios em si, tem as ações que são representação de ministérios dentro da igreja. E nós começamos a trabalhar junto na Ação Família, né? Que era o que sempre queimou no coração meu e da minha esposa, da minha casa, e também o destino e o propósito de Deus também queimava no coração de vocês. Só que o Rodolfo também, além de ser militar, ele junto com a Vanessa, eles são empresários de sucesso, ora, né? Uma empresa, a Kadosh, olha que nome profético, né? Kadosh Mesa e Home.
conhecida no Brasil e em breve no mundo também, Amém. Amém. né? Porque é promessa de Deus e vocês estão seguindo que o propósito de Deus, com certeza as promessas de Deus irão se cumprir. E nós tivemos o prazer, eu, minha esposa, o Fumaça, né? O Pastor Wes estava lá também no A dia, gente tem aquela foto daquele dia Então, ainda, hein? de fazer parte desse começo ali, né? De ter escutado, de ter orado junto com vocês. Mas fala um pouquinho aí da Kadosh pra gente, porque é, não é mais do que simplesmente utensílios para montar uma mesa Sim. bonita, né? Tem um propósito de Deus nisso, né? Como é que começou esse sonho da Kadosh no coração de vocês? Então, tudo começou porque eu sempre trabalhei em CLT, né? Sempre trabalhei fora. E, e daí, quando nós fomos para Campo Grande, a gente entendeu que já tinha dado tempo, né? E daí, na pandemia, eu comecei naquele anseio de trabalhar em casa, trabalhar, né? Porque muitas empresas estavam contratando em home office, né? Então, e eu comecei a orar, né? Em cima disso, assim. E eu pedia muito para Deus para que eu tivesse oportunidade de trabalhar de casa. Mal sabia eu os planos dele, né? Sim. Eu estava colocando o meu pedido diante de Deus E e ele falou, ô filha, se você soubesse o que eu tenho para você. e ele com coisas muito maiores, né? Então foi aonde, mas ok, depois que o Rodolfo voltou do curso, Isso foi no ano de 2020, né? Nós tentou algumas coisas em home office. Isso, tentei e tal. Aí, mas eu saí para trabalhar, da mesma forma, não deu certo. Já era um ciclo que estava se encerrando, sabe? E encerrou de uma forma em que a gente não entendeu, né? A primeiro Nada foi para momento. frente, assim, né? Isso. Na A questão. primeiro momento a gente não entendeu, mas a gente estava realmente entregue, assim, pedindo para que Deus fizesse, né? E daí naquela, e a questão da Kadosh, que é mesa e home, foi muito natural, porque eu sempre, desde que nós nos casamos, eu sempre fiz mesa posta. E eu recebia com mesa arrumada, né? Mesa feita. E as pessoas, quem que não gosta, né? Sim, Eu até acho, eu arrisco a dizer que é uma forma de receber um amor, né? com Através da certeza. mesa. A gente se sente amado. Enfim, e as pessoas sempre encantadas e perguntando, nossa, Vanessa, mas onde é que tu compra? Como é que tu faz? Como é que tu combina e tal? Mas nunca veio essa ideia, digamos assim, de Nunca passou na sua cabeça, talvez, que fosse uma fonte realmente de renda, um trabalho. exatamente. E Era algo que daí, você gostava de fazer. isso, exatamente. E até que surgiu, pode Aí agora é a minha parte. complementar. É, porque como a Vanessa falou, assim, né? Ela vivia de CLT, né? E no ano de 2021, eu gosto de trabalhar com datas, né? Fique No em ano de paz, a gente sabe que você é 2021, eu conheço, sei que você é organizado com datas e números. no ano de 2021, ela saiu para trabalhar. Ela saiu para 21, né? Sim, Ela saiu para trabalhar, então ela sempre trabalhou em comércio varejista, né? Como vendedora, depois como gerente de loja. E o varejo em si tem um salário atrativo. E ela sempre com esse intuito de trabalhar em casa e eu preso a um salário. Porque nós tínhamos nossas contas, nossos compromissos para cá. E nunca falava, quando ela falava assim, quero sair, quero pensar em alguma coisa, e eu sempre travei muito isso, né? Essa saída dela, eu falei, não, calma, porque o teu salário é bom, a gente precisa se organizar. E foi até que eu tive um sonho, onde tive que falar esse sonho para um profeta, o profeta Wolfer, aí para me ajudar na interpretação, onde eu sonhei que, enfim, né, resumindo assim, que a interpretação era que eu iria destravar algo um ministério na vida da Vanessa, né? É, e foi muito forte, porque a gente precisava de resposta, só de uma Sim. resposta, de uma confirmação de Deus. E ele, na sua infinita bondade, né, Rodolfo? e aí assim, né? Como a gente sempre esperou em Deus, a gente não colocou os pés pelas mãos, né? A gente entendeu, eu entendi que era a responsabilidade do sacerdote de direcionar ela, né? Mas eu ainda não sabia o quê. Então ela continuou trabalhando, eu creio que, eu não lembro de datas assim, né? Mas ela continuou trabalhando e chegou um momento que ela teve uma saída súbita, assim, simplesmente, não, agora não, batendo meta e não, agora vamos encerrar, tudo bem. Aí quando ela tinha chego em casa, eu olhei na câmera, eu vi que ela tinha chego em casa.
Falei, ué, um horário diferente, né? E aí eu fui acompanhando e nada de ela sair de casa, nada dela sair de casa. Falei, não, aconteceu alguma coisa e eu já sei o que que é. Quando eu cheguei em casa, ela me falou que ela tinha saído da empresa. E eu falei assim, não, fica tranquila. Deus vai prover e a gente vai entender o que que é. Isso aconteceu em novembro. Nós descansamos, né, até maio. E um dia, no nosso café matinal, que a gente sempre tem o costume, né, de estar na mesa, eu não, né? O Espírito Santo ministrou meu coração e eu falei para ela, por que que tu não faz isso? Não vai trabalhar com mesa? Porque tu sempre gostou, é tão natural para ti. E eu falei assim, o Espírito Santo falou para mim que é, às vezes aos olhos humanos a gente olha assim, poxa, mas será que isso dá dinheiro? Será que isso vai sustentar uma casa? Será que isso realmente vai virar uma empresa? Ou se é mais um hobby, alguma venda simples para ocupar a mente? E eu falei assim, Vanessa, o que tem no meu coração é para te seguir nesse caminho, que a gente vai receber clientes de onde a gente nem imagina. Sim. E hoje, assim, lógico, a gente tem 2 anos, né, de empresa ainda, mas a gente já alcançou um patamar que a gente nem imaginava. Sim. Hoje nós temos já 4 representantes no Brasil, nós temos uma máquina industrial e é só o início. Com Só o certeza. início. Deus tem muito a fazer, né? Muito. E a gente fica feliz de ter participado, né, desse momento, desse início, né? Porque realmente a gente viu a entrega de vocês, né? A busca de vocês. A gente vê isso no dia a dia. E a gente celebra as conquistas e as histórias de vocês, porque nós amamos a vida de vocês, né? Vocês sabem disso. E a gente fica muito feliz, né, de ver a Kadosh crescendo, porque é algo que realmente a gente sabe que nasceu no coração de Deus. Sim. É que vocês esperaram o tempo, vocês buscaram em Deus discernir o tempo para começar, fazer aquilo que traz uma mensagem, né? Porque realmente o que as famílias têm perdido é esse momento da mesa, Sim. né? Hoje, às vezes, celular, televisão tem tirado esse convívio da família à mesa. E aí isso mudou até dentro da minha casa, né? Porque quando conhecemos vocês, nós tínhamos sim o costume às vezes de estar ali, mas a minha esposa começou também a fazer a mesa posta, sabe? De preparar a mesa para nós. E como ela fazia aquilo com alegria, porque ela via a alegria na Vanessa ao fazer. Quantas vezes nós fomos lá, às vezes até confesso que para dar bronca, né? Para dar bronca, mas chegava lá, às vezes para vocês era coisa assim, porque era o costume de vocês, mas quando a gente olhava, cara, foi preparado com tanto carinho, com tanto amor, e como você falou, Vanessa, aquilo ali, a pessoa que senta numa mesa que foi preparada com amor, ela sente o amor. Sim. Ela sente ali a presença de Deus, às vezes não precisa de palavras. Aquele gesto, aquele cuidado traz salvação, traz cura. Sim. Né? E isso é maravilhoso. E o que você falou, né? Já tem representantes. Eu sei porque também minha cunhada, né, Alexandre, um abraço para você, Alexandre. Beijo, Lê. Estão participando do encontro lá, estão lá em Santa Catarina, no Paraná, né, Foz do Iguaçu, Isso. né? Mas que bênção realmente. E os projetos para o futuro. A gente sabe que hoje você, mais uma vez, foi transferido, né, de Campo Grande para o Canadá. A gente sabe que essa questão de transferência foge um pouco do nosso controle, mas eu sei que vocês entregam na mão de Deus e confiam, né? Mas em relação a Kadosh, quais os planos que vocês podem comentar com a gente, talvez dar um spoiler aí para o futuro? O que vocês estão pensando? Sim. Ô, Wolfer, eu quero só voltar ali naquele ponto que o Rodolfo falou sobre o sonho e o nosso Claro. café, tudo. É bem rápido, mas eu quero falar algo que é muito importante. O alinhamento do sacerdócio dentro do lar. Sim. Se o Rodolfo não me desse a direção, talvez eu estaria até hoje sem saber o que fazer. Entendeu? Muito forte. Porque assim, ó, Deus entregou para ele uma chave. Entendeu? Algo que já estava em mim, que ele já... Enfim, era muito natural, era algo que eu fazia sem receber nada em troca, assim, né? Não era um comércio, era algo meu. Mas exemplo, com carinho mesmo e amor, sem Exatamente. pretensão nenhuma. Sem pretensão. Essa é a palavra. E daí o Rodolfo identificou, Deus colocou no coração dele e ele me deu a chave, sabe? Olha, Então, assim, o sacerdócio bem alinhado dentro de uma casa não tem como dar um erro, né? E a gente, nessa época, a gente já estava vindo alinhando e realmente, assim, reajustando muitas coisas no nosso casamento, né, Rodolfo? E colocando, assim, o papel de cada um. Até hoje, né, a gente precisa, Sim. a gente realinha, a gente volta, a gente faz. Faz de novo. Mas, assim, a todo tempo, nos caminhos do Senhor, sabe? E quando o Rodolfo falou, eu
imediatamente falei, então, amém. Então, vamos fazer. E assim, a gente tem um perfil muito parecido nesse sentido, de quando fazer, a gente faz. A gente já Uhum. vai lá e já montou o ateliê. E Deus é muito bom, porque também as pessoas, né, nos presentearam, né, Rô? Aí nós compramos a máquina, o meu sogro e minha sogra que deram a máquina, né, de, de primeira, assim, eles já nos presentearam com a máquina, o meu pai nos ajudou, a minha mãe nos ajudou E é muito bom quando tem também. pessoas que sonham também, Sim. né? Que incentivam Exatamente, e isso. ajudam, né? Seja financeiramente, seja com Sim, oração, isso é muito poderoso, né? sim. Então, assim, foi uma benção desde o começo a gente ver esse movimento das pessoas, sabe? Das pessoas realmente que Acreditaram, nos né? isso que importa pra gente, né? Então foi algo assim poderoso desde o começo, né? E eu vou te falar algo assim, a insegurança veio a todo tempo e hoje ainda ela vem, né? Assim como o Rodolfo falou, a gente já comprou uma bordadeira industrial e foi mais um passo que a gente precisou, né? Só que eu creio muito que o nosso Deus, ele trabalha, ele nos entrega conforme o tamanho da nossa fé, Amém. sabe? Então, assim, a gente aprendeu muito a declarar palavras. Não, um dia nós vamos. Nós já somos uma grande empresa, a gente Sim. fala, mesmo ainda não sendo. A Kadosh tem É 2 anos, mover o sabe? sobrenatural pela fé, né? Exatamente. Mas se um dia a gente recebeu palavras, a gente crê que já existe no mundo espiritual. Amém. A gente só precisa trazer a existência para o nosso mundo natural, né? Para o nosso natural. E o que que é a obediência? Né? É a obediência que vai destravar as bênçãos, Amém. né? Então, eu creio muito assim que foi algo que Deus usou muito a vida do Rodolfo, sabe? Por isso que eu já quis pegar esse parênteses para Não, colocar mas é assim. importante, foi importante. É um ponto que não pode deixar passar, né? Sim, Não, maravilha. E a gente vê, você falando, né? Talvez quem está nos assistindo fica pensando, poxa, eu sempre tive um sonho no coração, talvez nunca teve ninguém ali que incentivasse. E quantos casais não têm esse alinhamento, né? sim. O posicionamento do homem ali como sacerdote do lar, né? Para dar realmente essa direção. Muitas vezes a mulher está ali se arrastando, sofrendo Uhum, por anos e por anos e não tem um posicionamento do marido. Assim também como também às vezes não tem um posicionamento da mulher. sim, E como é bonito, né, escutar a história de vocês, às vezes mesmo eu já sabendo muitas coisas que vocês falaram, mas quando eu escuto novamente, é algo novo que vai trazendo no coração da gente, vai se enchendo, porque é maravilhoso saber que Deus pegou lá duas pessoas, né, de criações diferentes, juntou ali, uniu num propósito, gerou uma família, tá, sabe, trouxe, tirou de perto da família, muitas vezes para levar para um lugar, para trazer um aprendizado, sim, né? Entregou promessas e tem é, ensinado, tem levado vocês a não só aprender, mas também a transmitir aquilo que Deus tem falado para vocês, porque eu estou falando, vocês estão falando sobre empresa, mas eles também exercem trabalho ministerial, né? Na igreja local, isso é importante, né? Para você estar sempre perto ali da, do povo de Deus, né? Que fala assim, ó, o carvão fora do braseiro ele vai apagar, né? isso. É sempre importante a gente estar buscando a presença de Deus. Mas é poderoso isso que você falou, Vanessa, nesse sentido do alinhamento do casal. Uhum, Porque não adianta, se o casal não tiver alheio uma vida do outro, sim, não cumpriu o que a palavra diz de ser uma só carne, né? uhum, E eu tive que ter muito temor também, né, para poder direcionar ela, assim, né? Porque quem direciona, né, como a Bíblia fala, né, que os filhos são como flechas na mão do guerreiro, é o pai que dá o destino. Uhum. Mas aí existem alguns pais por desconhecimento, né, que não conseguiram fazer isso, que essa responsabilidade depois passa para o marido, Uhum. como sacerdote da casa. Então eu entendi naquele momento que eu que precisava dar o destino do futuro profético mesmo da Vanessa, né? Para ver que era tão de Deus que ela nunca tinha pego numa máquina de costura. sim. E ela chamou uma amiga, Camila, né, que nos ajudou no início. Ela ficou, eu acho que 2 semanas, né? Foi uma semana para eu fazer o primeiro americano. Então, Foi um favor de Deus, assim, no Deus começo. destrava as coisas, Sim, né? aham, destrava. Então, Aquilo que às vezes as pessoas demoram anos para aprender, Deus ele acelera o tempo, ele exato, muda, né? Ele sim, derrama conhecimento, derrama sabedoria. Nosso Deus é maravilhoso, né? sim, como a Vanessa falou dessa questão da obediência, nós fomos obedientes, né? Eu tive que ser obediente e ter sabedoria de direcionar a Vanessa para aquele ponto.
E quando ela pegou, ela viu assim, não, realmente é de Deus, porque eu nunca fiz um negócio desse e eu já estou dominando. Então hoje o trabalho de criação, de tudo que a Kadosh hoje, é da Vanessa. Eu falei assim, vai, é contigo. Então, desde pinturas que ela aprendeu, assim, nunca fez um curso ainda, né? Mas ela faz pinturas em porcelana. Ela tem umas ideias assim que todo mundo fica, nossa, da onde Vê que é um isso? dom mesmo de Deus, né? É Que um dom de Deus, né? precisava da posição do sacerdote, né? Para direcionar. Então, reforçando assim o quanto nós homens, como pais e esposos, precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo, Sim. porque às vezes a nossa esposa ela tá, poxa, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, não se identifica talvez com alguma área e que nós possamos orar, né, para poder direcionar elas, né? E eu entendi isso, né? Lógico, a gente passou por um período ruim também, a gente passou por baixo, né? Lá por deserto, mas a gente perseverou e entendeu que esse era o destino. Você entendeu que o deserto não é lugar de morada, né? Você Sim. passa por ele, tira o aprendizado, vive o processo, mas vamos seguir sempre em busca da terra prometida, né? Então, e desde o começo, assim, a gente sempre entendeu que obediência parcial não me garante promessas, sabe? Então, desde o começo, a gente sempre combinou de fazer tudo correto, Uhum. sabe? Sempre na verdade, na vontade de Deus e numa obediência, assim, completa, né? Não não mentindo às vezes, né? Às vezes eu não minto, mas eu pago as minhas contas em dia. Não, tem que ser genuíno, verdadeiro e completo, né? Então a gente entendeu que a Kadosh nasceria em total obediência, Que sabe? bênção. E esse é o nosso cuidado, assim. Com as meninas que hoje são as nossas representantes, é sempre com muita clareza, com as nossas clientes, assim, com muito zelo, sabe? E assim Deus tem nos direcionado. E eu creio que a gente vai colher bons frutos, né? Porque a obediência, ela destrava, Com né? certeza. Eu tenho Destrava as certeza disso, bênçãos. né? Eu tenho certeza porque, como eu disse, eu vivi lá atrás com vocês as promessas, né? Quando Deus prometeu. E realmente Deus usou também a vida da minha esposa naquele dia para falar que a empresa seria grande, teria muitos funcionários, né? Sim, E a gente ho- sempre se e, a- apega nisso. e eu falo assim, já está acontecendo, já está já acontecendo. está acontecendo. E é maravilhoso que você disse, né? É você ver, ter a visão do futuro e se agarrar a ele. Isso. E se Deus prometeu, não estamos fazendo aqui aquela projeção, não, se Deus te mostrou, né? Se deixou você ver, não é isso. Mas aquele que realmente tem promessas e que vive ali buscando a Deus com um propósito, né? Com o propósito correto no coração. E como você disse, buscando fazer o que é correto diante de Deus, não tem como dar errado. Isso. Eu falo assim, não existe receita da felicidade, a receita da felicidade é Jesus, né? É fazer aquilo que ele direciona, estar sensível à voz do Espírito Santo, para não fazer aquilo que é a nossa vontade, né? Mas aquilo que é a vontade dele. E eu fico muito feliz. E as redes sociais, o contato da Kadosh vão estar aqui na descrição do vídeo. Vocês seguem eles lá nas redes sociais, tem muita coisa boa. Toda semana a Vanessa e as representantes divulgam vídeos, Sim. né, dos materiais. É maravilhoso. E os projetos para o futuro? Quer falar? A gente sempre lembra das promessas que foi passada para nós, né? Foram passadas para nós. Então a gente sempre sonhou muito grande. A gente, como a Vanessa falou, né? A gente está expandindo no Brasil e a gente quer expandir para o mundo. A gente quer empregar muitas pessoas, a gente quer que realmente sustentar mesmo missionários de pessoas que estão no campo lá, às vezes sozinhas, sem recursos, e a Kadosh ela vai sim ser um ponto, porque não é uma empresa nossa. Sim. A gente sempre fala que o nosso lema, onde os nossos produtos estiverem, seja numa mesa pequena, que tenham pratos, às vezes que não são os mais chiques possíveis, mas que seja naquela mesa ali tem a presença de Deus. Glória a Deus. Então, todo lugar, todas as nossas orações, quando nós oramos por prosperidade da Kadosh, a gente ora que para quem compre, seja tocado por esse momento que tu falou, assim,
da recepção, do amor pela mesa, né? Então nós cremos que a cada ano, a cada passo que nós daremos, a gente vai empregar pessoas e levar amor para os lares, né? Essa restauração da mesa, aquilo que a Vanessa sempre fez naturalmente, hoje a gente pode estar lucrando, e aquilo que nós lucrarmos, nós queremos sim investir no reino. Quem olha Kadosh, assim, pode até pensar que é só um comércio, mas Deus sabe que por trás, no princípio da Kadosh, a gente já pedia que a glória de Deus transbordasse em cada mesa, né? Que famílias fossem restauradas, fossem unidas, sabe? Que o olho no olho voltasse, né? Então, esse é o nosso propósito, Wolfer. É que a glória de Deus transborde nas casas, nas mesas, sabe? Então, assim, a gente crê num Deus que faz todas as coisas e ele tem a forma dele, né? É mistério, né? Exatamente. A gente produz debaixo de oração, entrega e daí ele que se encarrega de fazer, né? Então a gente tem o cuidado de ter sempre um versículo bíblico, né, na sacola e que fala sobre Êxodo 25:30, né, onde Deus instruiu ali no tabernáculo sobre a mesa posta, né, que é o princípio de tudo, né? Não foram homens ou mulheres que inventaram a mesa posta, né? Foi o próprio Deus, sabe? Isso é muito poderoso. Então, qual que é a intenção dele de reunir famílias numa mesa? É o pão da presença. Que traz cura, né? Exatamente. Que traz a unidade. Então, assim, hoje a gente pode falar de Deus e também, né, e ter o nosso comércio, né? Então, a gente crê que grandes coisas ainda Deus vai fazer, né? Amém. Mais do que ele já tem feito. E tem alcançado casas, né? Não só de famílias cristãs. Quantas pessoas que às vezes compram ali, porque realmente são bonitos, o material muito bem feito, ótima qualidade, chama atenção. Então, às vezes, a pessoa compra com o intuito de realmente de ter algo bonito em casa. Sim. Mas também está levando ali algo que é preparado, né? Podemos dizer assim, com muita oração, Sim, com o joelho no chão, né? Isso. Isso é poderoso. E você que está nos assistindo, como eu falei, o link vai estar embaixo. Já dá uma olhada lá, já compra para ajudar esse casal maravilhoso, essa empresa que está crescendo, e também para poder presentear. Sabe aquela família que você quer falar, poxa, eu estou orando por essa família aí para ela ir para a presença de Deus, para se converter. Dá um presente da Kadosh. Já é 50% do caminho andado, tenho certeza disso. Isso mesmo. E o que vocês gostariam de deixar agora como uma mensagem final, né, para esse público que está nos assistindo, para que eles venham entender realmente que tudo que Deus faz, Ele faz com propósito, né? O que vocês gostariam de deixar para quem está nos assistindo agora? Bom, assim, primeiramente eu queria falar muito dessa questão como a gente bateu no sacerdócio, né? A gente vê, às vezes, muitas pessoas dando desculpa. O meu pai foi dessa forma, o meu pai foi assim, a minha mãe não me ajudou, a minha mãe não me deu estudo, e fica com vitimismo. Então, como eu falei, assim, quando a gente está em Jesus, ele nos abre uma porta que ninguém pode fechar. Então, eu pude estar sensível naquele momento, minha esposa também está sensível naquele momento, e direcionar ela. Não culpei o meu pai, a minha mãe, muito pelo contrário, eles me deram a estrutura necessária para que hoje eu estivesse onde eu estou. Mesma coisa dos pais da Vanessa. E a gente não olha para trás culpando-os, e sim agradecendo, porque até às vezes no mau exemplo que eles nos deram, eles nos ensinaram. Sim. Então, isso que eu deixo para os homens, principalmente, que viveram em lares disfuncionais, lares que trouxeram muita mágoa, mas que não se limitem a isso. Porque em Jesus tudo se faz novo. Amém. Nós podemos todas as coisas. Ou se colocar aqui, eu sou velho, eu não posso mais estudar, eu não posso fazer faculdade, não. Quando a gente entende que existe um propósito, eu posso me tornar médico com 50, 70 anos. Se esse for o propósito de Jesus. Então, não se limitar a uma história pregressa, a uma história, às vezes, conturbada de família, culpando alguém, e sim se colocar no caminho, o caminho que é Jesus, estar sensível à voz dele, e se for casado, o homem for casado, ele entender que a responsabilidade de direcionar tanto a esposa quanto os filhos é dele. Amém. E o passado não pode determinar o nosso futuro, né? Não. Exatamente. Amém.
Você, Vanessa? Então, assim, eu tenho várias coisas para falar, mas eu quero resumir em uma só, né? Quando todos nós estamos atrás de respostas. Todos nós queremos um resgate de identidade, saber quem somos, por que que eu tô aqui, né? E a gente consegue descobrir isso em Cristo, né? Uhum. Todos nós fomos criados com a identidade que Cristo nos deu, né? Conforme a nossa caminhada, a gente vai buscando coisas que não é Uhum. para andar junto com a gente, né? E a gente só consegue desfrutar da vontade de Deus em nossas vidas quando a gente se coloca de joelho e pergunta, Senhor, qual é a tua vontade? Verdade. Sabe? Porque, Wolfer, a gente pede muitas coisas para Deus. Eu não peço 10 mil reais de salário. Eu peço muito mais. Eu quero dar 10 mil de dízimo, sabe? Amém. É o que eu peço, assim, porque a gente entendeu o princípio da oferta e do dízimo também. Uhum. A gente entendeu desde o começo que não tem nada a ver com dinheiro para pastores, né? Uhum. Então, assim, até fugir um pouquinho, mas enfim, acho que tá tudo dentro do propósito, Sim, né? claro. Mas assim, ó, a todo tempo a gente pede muito para Deus. A gente pede muito. E Paulo fala, eu acho que em 1 Coríntios, ele fala assim: Deus dá pão ao que come e semente ao que semeia. Verdade. Eu quero pão, mas eu quero muita semente. Eu quero Amém. semear muito, né? É isso que Glória a a gente Deus. pede. Glória a Deus. Então, assim, eu peço muito, mas antes de qualquer coisa, eu falo, Senhor, se qualquer coisa me tirar da tua presença, eu não quero nada. A gente não pode hoje viver sem a presença de Deus. Eu não posso negociar com aquilo que vai me tirar da presença de Deus. Verdade. Seja um relacionamento, uma amizade, uma profissão, seja qualquer coisa. Aquilo que vai me desviar da presença de Deus, eu não quero. Não né? vale a pena, né? Exatamente. E essa semana o Theo perguntou pra gente, né? Individualmente ele perguntou: Papai, o que que você mais tem medo? E o Rodolfo, quase chorando, dirigindo ele atrás, o Rodolfo falou: perder a presença de Deus. Nossa, você é forte, hein? Sabe? Vocês vão fazer eu chorar aqui. Meu Deus. Então, assim, ó, esse é o principal, sabe? A gente entender aonde nós estamos em Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fico feliz, emocionado aqui, né, de estar frente a frente com vocês. Não que a gente já não tenha feito isso, né, mas muitas vezes não com a câmera gravando Sim. a gente, né? E quero deixar uma mensagem de Deus no coração de vocês, sabe? Diz assim que Deus, ele prometeu para vocês, não porque vocês são diferentes, são os queridinhos dele, não é isso? É porque quando ele olhou do céu, ele viu o coração de vocês, Amém. sabe? Um dia eu falei uma coisa para vocês, não sei se vocês vão lembrar, quando a gente foi fazer aquele churrasco de despedida, né? E eu falei, eu vou reiterar isso que eu falei aquele dia. Talvez pessoas que que conheceram vocês, e um dia vão pegar algo da Kadosh e vai dizer assim, poxa, eu conheci a Vanessa e o Rodolfo pessoalmente. Amém. E eles vão dizer assim, se um dia algum anjo me visitou, foi o Vanessa e o Rodolfo. E sabe que eu não estou falando isso para engrandecer vocês. É porque se eu nunca mais tivesse visto vocês, tivesse encontrado vocês uma vez só, do jeito que o carinho que vocês recebem as pessoas, o amor que vocês transmitem para essas pessoas, eu vou dizer assim, eu fui visitado por um anjo, foi aquela moça, talvez eu não lembrará o nome dela, ou aquele rapaz, aquele careca, né? É fácil de lembrar. Mas sim, vocês são pessoas com um coração fora do normal. E é isso que Deus olha. Amém. Às vezes tem tantas pessoas que têm capacidades muito maiores que as nossas, né? Inteligência, intelecto, enfim, contatos em outras outras. Mas o network principal que vocês sempre tiveram e que continue tendo é com o Pai lá em cima, né? E que Deus abençoe a vida de vocês. Dizer que obrigado, né, por nos receber. Obrigado por ceder aqui, né, casa de vocês com tanto amor. Gente, vocês que estão assistindo, vocês não sabem. Eu levanto para tomar um café aqui. Gente, eu fico impressionado. Com o cuidado, com o zelo e o carinho. A gente se sente amado. A gente se sente amado. E dizer que amamos muito vocês, tá? É recíproco. Demais, assim. A gente sente tudo aquilo que já foi, que a gente aprendeu com vocês. Toda a amizade que a gente tem. Não é porque a gente está numa frente da câmera, né? É muito fácil falar na frente da câmera, né? Mas a gente troca declarações. Não da existe, nossa família. Aqui a gente sabe que não existe falsidade, Isso. né?
Então, assim, realmente uma conexão do céu. A gente agradece muito, muito, muito pela amizade de vocês. Muito. Amém. É isso. Espero que a gente tenha abençoado. Tenho certeza que famílias foram abençoadas, né, nesse momento. E que você possa compartilhar esse vídeo aí com seus contatos. Deixa seu like aí, se inscreve aí no canal. E, como eu disse, os contatos deles vão estar embaixo aqui na descrição do vídeo. Segue lá, Kadosh Mesi Home, né? Apoia aí a nossa queridíssima Vanessa, Rodolfo, meu amigo do peito. Prazer estar com vocês aqui, tá? Deus abençoe, Vanessa. Um beijo. Amamos a sua vida. Tchau, tchau, até mais. Tchau.